aqui feito louca, correndo atrás de oxigênio de cilindro. É criar um pânico, né? O problema tá aí, lamentamos. Mas você não pode ver em pânico. Que nem a polícia, ele de novo fica em casa. A pessoa vai morrer de fome, de depressão. Cara, quem fala de eu não sou coveiro, tá vendo? Não, mas a gente não tem pra onde ir, né? Com esse auxílio que eles querem dar de R$300, não tem onde alugar, irmão. A cantora Marília Mendonça morreu hoje em Minas Gerais em um acidente aéreo. Em 2021 foi um ano desafiador para milhões de amazonenses, que em janeiro se viram aflitos e amedrontados com a falta de oxigênio nas unidades hospitalares da maior capital da Amazônia. Ninguém imaginava que uma nova variante seria detectada pelos cientistas em Manaus, a variante Gama do SARS-CoV-2, a grande responsável pelo aumento de casos, internações e mortes. No meio do caos, pacientes com a doença são transferidos para outras regiões do país. Mais de 500 doentes continuaram o tratamento contra a Covid-19 em hospitais federais. Em meio à angústia, a solidariedade do brasileiro uniu forças para que doações chegassem de diversas regiões. E a gente aqui, olhando de fora e querendo ajudar, é uma sensação de impotência horrível. Parece que a gente está com as mãos atadas. E eu vou explicar por quê. Desde ontem estou vendo mobilização de alguns artistas, amigos, queridos. Vamos comprar cilindros de oxigênio e vamos doar para o Amazonas. Beleza. Como é que faz? Como é que faz isso chegar lá? Não é fácil. Você não pode comprar cilindro de oxigênio e colocar no avião civil, sei lá, da Gol ou da TAM. É proibido. Tá começando a descarregar aqui agora, tá? Começando a descarregar aqui agora. Primeiros 10. Primeiros 10. Primeiros 10. Bota os 10 no chão e a gente segue. Bota os 10. Chegou os oxigênios do Gustavo Lima, já em Manaus, hein, rapaziada? Graças a Deus. Artistas e instituições sem fins lucrativos unidos para trazer oxigênio para a capital. Nós atendemos as famílias que nos procuraram através do cadastro e nós distribuímos entre oxigênio, também foram fornecidos cestas básicas, medicação, oxímetro e todo o material de higiene e limpeza que foi solicitado por essas famílias. Só em janeiro, mais de 2.000 pessoas foram vítimas da doença em Manaus. Nas portas dos cemitérios, familiares e amigos tentavam se despedir. No meio do caos, o presidente Bolsonaro afirmou que as pessoas precisavam aderir ao tratamento precoce contra a Covid-19. Autoridades locais, como o prefeito de Manaus, Davi Almeida, atenderam a recomendação. Exatamente aquilo que preconiza o Ministério da Saúde. Cuidar no início. Procure a unidade básica de saúde e você vai ter a orientação necessária, o tratamento necessário e todos os medicamentos que a Prefeitura, juntamente com o Ministério da Saúde, vão disponibilizar para você. Nas unidades básicas de saúde, o kit Covid com medicamentos sem eficácia comprovada contra o novo coronavírus era distribuído à população. Quem nesse período não perdeu um parente ou um amigo para a doença? Pessoas que poderiam estar vivas se não fosse a omissão do governo federal no enfrentamento à Covid-19. Em Manaus, a vacinação inicia no mesmo dia em que o avião com as primeiras doses desembarca na cidade. Essas doses são a esperança para que a gente volte aos poucos à normalidade da nossa vida. Esse é um momento muito emocionante para o nosso povo. É uma esperança. Nós continuamos lutando para combater esse vírus. Nós continuamos na guerra e nós só vamos conseguir vencer se nós estivermos unidos. A primeira amazonense a tomar a primeira dose é Wanda Ortega.
técnica de enfermagem e indígena. E ser a primeira mulher indígena que vive na cidade e ser vacinada é extremamente importante, porque há uma luta do movimento indígena para que se vacine todos os indígenas do nosso país. Logo depois da notícia de que pessoas ligadas ao alto escalão da Prefeitura Municipal de Manaus furavam a fila da vacinação, o Ministério Público do Estado pediu a prisão do prefeito Davi Almeida e da secretária de Saúde, Chádia Frache, nos primeiros dias de mandato. As denúncias começaram quando as irmãs Gabriele e Isabelle Lins, recém-formadas e imediatamente empossadas como funcionárias de posto de saúde, postaram fotos nas redes sociais dizendo que receberam a dose da vacina. E em meio ao colapso da rede de saúde no Amazonas, o Ministério Público do Estado investiga a vacinação de grupos não prioritários. A polêmica surgiu depois que familiares de empresários de Manaus publicaram fotos recebendo o imunizante. A principal acusação envolve as irmãs médicas Gabriele e Isabelle Kirknins, vacinadas no primeiro dia de imunização no Amazonas. A família das médicas é dona de hospitais e universidades particulares em Manaus. As gêmeas têm 24 anos e se formaram no ano passado. Gabriele foi nomeada pela prefeitura na segunda-feira. Já Isabelle teve a nomeação publicada ontem, mesmo dia da imunização. A unidade em que elas trabalham atende pacientes com sintomas leves do coronavírus há uma semana. Elas ficam conhecidas naquele momento por furar a fila da vacina em Manaus. E a população passa a ficar de olho em quem comete o mesmo ilícito. Personalidades amazonenses e brasileiras morreram por conta das complicações da Covid-19 e deixam ainda muitas saudades. Entre os nomes, Zezinho Correia, conhecido internacionalmente pelo hit Tic Tic Tac. Outros nomes conhecidos da população amazonense também nos deixaram, como a cantora Rossi Mendonça e o artista parentinense Paulinho Faria. A diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, Rosimere Pinto, morreu hoje por complicações da Covid-19. Rosimere estava na linha de frente de combate à pandemia. Farmacêutica, bioquímica e epidemiologista, atuava na área há 25 anos. Um dos maiores impactos, tanto para instituições quanto para a população, foi a perda da doutora Rosimere Costa Pinto, então diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde. Então, 91% dos casos estão em Manaus. Do total de casos, até hoje, 211 permanecem em isolamento domiciliar. Incansável na prevenção contra o vírus e na prestação de informações sobre o trabalho e de disseminação de conhecimento, doutora Rose nos deixou de forma precoce e muito dolorida. Entre os artistas nacionais estão o ator Tarcísio Meira, o cantor Genival Lacerda. Morreu ontem à noite o ator, diretor, roteirista, produtor e comediante Paulo Gustavo. Ele é mais uma vítima da Covid-19 no Brasil. Bom lembrar que contra o preconceito, a intolerância, a mentira, a tristeza, já existe vacina. É o afeto, é o amor. Então diga o quanto você ama quem você ama. Mas não fica só na declaração não, gente. Ame na prática, na ação. Amar é ação, amar é arte. Muito amor, gente. Até logo. Mas não foi apenas com a pandemia de Covid-19 que os amazonenses tiveram que se preocupar. A natureza também dava sinais de que a cheia dos rios seria grande e deixaria milhares de pessoas desabrigadas. Aqui em Manaus, o nível do Rio Negro chegou a 30 metros e 2 centímetros, ultrapassando a cheia recorde de 2012. Em todo o estado, mais de 400 mil pessoas sofreram com a cheia dos rios. Só na capital, Manaus, mais de 40 mil pessoas foram afetadas pela enchente. Segundo a Defesa Civil, foram registradas 10.013 famílias atingidas, sendo 305 desabrigadas e 1.067 desalojadas. Produtores rurais e agricultores estimaram que o prejuízo com as perdas na produção alcançou 180 milhões de reais.
Cerca de 150 permissionários da Feira do Cacau Pereira foram afetados diretamente pela enchente de 2021. Como muitos deles não tinham para onde ir e nem perder as mercadorias, alguns tiveram que montar uma feira improvisada bem na frente do local onde trabalhavam antes. Só que agora as águas estão chegando bem próximos. E aí, na próxima semana, eles terão que se mudar dali. Para atender as famílias afetadas pela enchente, o governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou o auxílio enchente no valor de R$ 300 para 150 mil famílias afetadas pela cheia dos rios. A gente deve ter, no estado do Amazonas, a maior enchente dos últimos 100 anos. Nós devemos atingir o pico no final desse mês de maio. Hoje, 42 municípios estão sendo diretamente afetados pela subida dos rios. A agência Cenário divulgou em primeira mão que familiares da filha do prefeito de Manaus, Davi Almeida, foram contempladas no sorteio da Caixa Econômica para receberem apartamentos no residencial Manauara 2, na zona norte da capital. A obra foi entregue durante a visita do presidente Jair Bolsonaro a Manaus. Segundo o site da prefeitura, além das tias de Ariel, a prima dela também recebeu o apartamento. De acordo com a lista de beneficiados no site da prefeitura, o residencial Manauara é destinado a famílias com renda de até R$ 2.000, conforme o site da própria Caixa Econômica. Depois da repercussão, os parentes foram exonerados dos cargos e perderam os apartamentos. Tudo certo entregar as 500 casas a famílias de baixa renda, né? O curioso é ver que as filhas da tia do prefeito também foram contempladas, como a gente viu ali. Sorte grande a delas, hein? Pois é, isso é puro suco de Brasil, né, Karen? Sempre tem ali alguém, algum familiar, algum amigo lucrando com dinheiro público e às custas de bens que deveriam ser destinados justamente aos mais pobres. 2021 ficará marcado pela crise da pandemia em Manaus, com a falta de oxigênio. O governo bolsonarista mostrou sua face mais cruel no completo abandono da população. Jair Bolsonaro atacou a Venezuela, que doou 100 mil metros cúbicos de oxigênio para Manaus. Foram 3 dias de viagem até a capital amazonense, percurso que poderia ter sido feito de avião, caso o governo federal tivesse ajudado no transporte. O colapso no sistema de saúde do Amazonas poderia ter sido evitado caso o Ministério da Saúde agisse a tempo. O próprio Eduardo Pazuello, então ministro da Saúde, admitiu que sabia da possibilidade de faltar oxigênio uma semana antes do caos instalado em Manaus. Ao invés de investir em ações concretas no combate à pandemia, o governo de Bolsonaro distribuiu pelo país quase 3 milhões de comprimidos de cloroquina, medicamento ineficaz no combate à Covid-19. Depois de muita pressão da sociedade, Pazuello foi demitido e substituído por Marcelo Queiroga, que vem mostrando alinhamento total com o presidente. E o tratamento precoce com remédios sem efeito contra o coronavírus foi uma das principais linhas de investigação da CPI da pandemia. Instalada depois que o senador da Rede, Randolfo Rodrigues, acionou o STF, obrigando o presidente do Senado a implantar a comissão. Negacionismo, genocídio indígena, compra irregular de vacina, denúncias de propinas e vários outros assuntos foram discutidos na CPI, que responsabilizou Jair Bolsonaro por pelo menos 9 crimes. A CPI pretende denunciar o presidente também no Tribunal Penal Internacional, corte que julga crimes contra a humanidade. Rodrigo Pacheco no Senado e Arthur Lira na Câmara foram eleitos em fevereiro para comandar as casas legislativas em Brasília. Lira, responsável por analisar e aceitar os pedidos de impeachment de Bolsonaro, continua ignorando os mais de 140 processos de impedimentos já apresentados. O presidente Bolsonaro, por sua vez, se aliou definitivamente ao Centrão este ano, se filiando ao Partido Liberal, tradicional sigla do bloco político, e distribuindo emendas secretas a deputados e senadores que apoiaram os projetos do governo. Em 2 anos foram quase 11 bilhões de reais destinados à base bolsonarista. A tão falada PEC dos precatórios, que adia o pagamento de dívidas do governo, foi finalmente promulgada no Congresso e abre um espaço fiscal de cerca de 110 bilhões de reais para, entre outras coisas, o Programa Social Auxílio Brasil e o pagamento de emendas do relator.
Porém, mesmo despejando um caminhão de dinheiro no Congresso, Bolsonaro não conseguiu aprovar uma das suas maiores bandeiras, que é o voto impresso. A PEC foi rejeitada e arquivada após votação na Câmara dos Deputados. E em meio ao orçamento secreto, centrão, negacionismo no combate à pandemia, a aprovação do governo Bolsonaro despencou para 19%. Bolsonaro constantemente é acusado ou assume interferências em estruturas da República, como o IPHAN recentemente. Também acumula ao menos 20 trocas no comando da Polícia Federal, instituição encarregada de investigações contra o próprio Bolsonaro e a família, e também de adversários políticos. Bolsonaro também perdeu ministros aliados a seu governo. Além de Eduardo Pazuello da Saúde, deixaram a esplanada Ernesto Araújo das Relações Exteriores e Ricardo Salles do Meio Ambiente. O presidente viu seu maior adversário voltar ao jogo eleitoral após o STF anular as condenações de Lula na Operação Lava Jato. O ex-presidente, mesmo não assumindo sua candidatura, vem falando como candidato e cogita ter Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo, como seu vice. Nas pesquisas, Lula tem se mantido em primeiro lugar, distante de Bolsonaro, que vem em segundo. Falando em Lava Jato, o ex-juiz da operação e ex-ministro da Justiça Sérgio Moro se lançou na corrida eleitoral pelo Podemos e arrebatou parte do eleitorado bolsonarista. Moro tenta emplacar na discutida terceira via, porém terá concorrência forte de João Dória, que venceu as problemáticas prévias do PSDB. As prévias tucanas também serviram para reapresentar ao Brasil Arthur Virgílio, ex-prefeito de Manaus, que levou o nome da Amazônia pelo Brasil, discutindo pautas importantes para a região, e disse em entrevista a Cenário que ainda tem tempo para mais um mandato dedicado ao povo amazônida. Quem também terá muito tempo é André Mendonça, novo ministro do STF que poderá ocupar a cadeira por até 26 anos. Mendonça sofreu forte resistência do senador Davi Alcolumbre, presidente da comissão responsável por sabatinar os candidatos ao STF. O ministro é terrivelmente evangélico, como prometido pelo presidente Jair Bolsonaro, acenando para a sua base cristã. As manifestações foram fortes este ano pelo Brasil. Panelácios e passeatas pediam o impeachment de Jair Bolsonaro, com acusações de genocídio, má gestão da pandemia e corrupção na compra de vacinas. Os protestos contra Bolsonaro pediam a democracia e a harmonia entre os poderes da República. Já Jair Bolsonaro seguiu uma escalada retórica que culminou nas manifestações de 7 de setembro. O presidente discursou em Brasília e na Avenida Paulista, em São Paulo. Entre muitos ataques ao Supremo Tribunal Federal e à democracia, Bolsonaro chamou as eleições que ele ganhou de farsa e disse que só sairá da presidência preso ou morto. As declarações de Bolsonaro produziam um clima favorável ao impeachment, mas foi abafado por Michel Temer, que foi chamado por Bolsonaro para apagar um incêndio com uma carta bem ao estilo do ex-presidente, intitulada Declaração à Nação. Os rondonienses também atravessaram um 2021 desafiador. O primeiro retrocesso ambiental do ano ocorreu logo em janeiro, com a regulamentação do garimpo sobre os rios de Rondônia. O ataque aos recursos hídricos e populações tradicionais ocorreu por meio de um decreto de autoria do governador Coronel Marcos Rocha. Filiado ao PSL, assumidamente bolsonarista e extremamente aliado aos ideais do Executivo Nacional, o político considerou o decreto número 25.780 um feito histórico. O documento ainda revogou outro dispositivo que proibia a mineração no estado. Sendo assim, o principal afluente ameaçado é o Rio Madeira, dono da maior biodiversidade de água doce do mundo, cobrindo área superior a 1.300.000 quilômetros. Em maio, o líder do povo indígena Paiter Suruí, Almir Suruí, se tornou alvo de investigação da Polícia Federal após denúncia da FUNAI, Fundação Nacional do Índio, porque ele teria criticado a condução dos trabalhos da instituição durante a pandemia de Covid-19. Ouvido pela Cenário na época, Almir confirmou o tom de perseguição, pois suspeitava que o motivo da investigação, na verdade, era outro.
Uma campanha virtual para arrecadação de alimentos para os quase 1.800 habitantes das 28 aldeias durante a crise. No dia 11 de maio, a Justiça mandou trancar o inquérito contra a liderança indígena. Em 18 de junho, Charles Possebon, considerado o maior desmatador do Brasil, foi condenado a quase 100 anos de prisão pela primeira vara criminal do município de Ariquemes. Com uma vasta ficha de crimes ambientais, Charles é dono de mais de 120 madeireiras no norte do país. A sentença, com mais de 600 páginas, também condenou 11 policiais militares envolvidos na organização criminosa responsável por invadir terras e explorar madeira ilegal no interior do estado. A Justiça obrigou a FUNAI a reconhecer os limites de terras indígenas de 9 municípios do interior de Rondônia. A obrigação foi detalhada em liminar da Justiça Federal de Vilhena, depois que o pedido foi protocolado ao Judiciário por meio de uma ação civil pública do Ministério Público Federal. O documento também derrubou uma instrução normativa da FUNAI que possibilitava o registro de propriedades rurais sobrepostas às áreas protegidas que ainda não constavam nos sistemas do governo federal. Para o MPF, o decreto liberava a grilagem e poderia alimentar novas disputas agrárias. As terras indígenas beneficiadas passaram a ter limites legais inseridos nos sistemas da FUNAI. Indígenas de Rondônia ingressam em curso de pilotagem de drones para monitorar os territórios das aldeias por conta própria. As aulas foram fruto de uma parceria entre a Associação de Defesa Etnoambiental Canindé e o WWF Brasil, que doou os equipamentos. O curso foi oferecido em Porto Velho e atendeu a 5 etnias, os povos Gavião, Arara, Paiter-Suruí, Uari e Urueu-Auau. Pela primeira vez, o povo indígena Paiter-Suruí escolheu o novo cacique geral por meio do voto impresso, depositado em urna. Puderam votar todos os moradores das 28 aldeias maiores de 15 anos. O já conhecido líder indígena Almir Suruí foi o grande escolhido pela maioria, com 56,3% dos votos. Já o vice foi Anderson Suruí. O cacique e o vice-cacique geral devem governar para os quase 2.000 indígenas, habitantes do território 7 de setembro, com quase 250 mil hectares de terra. Eles devem ouvir as demandas e buscar respostas para as necessidades da etnia. Almir e Anderson Suruí assumem o poder em janeiro de 2022 e devem ocupar os cargos até janeiro de 2024, quando os próximos eleitos assumem. O Imazon, Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, divulgou em outubro deste ano que Rondônia perdeu em 12 meses área de cobertura vegetal equivalente a 70 mil campos de futebol para exploração madeireira. Os dados do Imazon compreendem o período de agosto de 2019 a julho de 2020. Chay Suruí, indígena de Rondônia, ativista e liderança do povo Paiter-Suruí, foi a única brasileira a discursar na 26ª Conferência Climática da ONU, a COP26. Chay, que é filha do cacique Almir Suruí e da indigenista Ivaneide Cardoso, falou que não há mais tempo e que a humanidade deve agir agora, pois os povos indígenas sabem como adiar o fim do mundo. Aos 24 anos, Chay é líder do movimento Juventude Indígena de Rondônia, cursa Direito na Universidade Federal de Rondônia e é assessora jurídica da principal ONG de defesa etnoambiental do estado, a Canindé. Em entrevista exclusiva ao site da revista Cenarium, no dia 2 de novembro, Chay Suruí afirmou que foi intimidada por uma cúpula bolsonarista em Glasgow, na Escócia, após seu discurso na ONU. Após a repercussão do discurso de Chay Suruí, o presidente da República, Jair Bolsonaro, que não foi à COP26, tentou intimidar a ativista. Ele disse que levaram uma índia para a ONU, como se o feito fosse algo negativo. Levaram uma índia para lá para substituir o Raoni, né? Para atacar o Brasil. Alguém viu algum alemão atacando a energia fóssil da Alemanha? Alguém viu? Alguém já viu atacando a França aí, porque lá a legislação ambiental não é nada perto da nossa. Ninguém critica o próprio país. Alguém já viu o americano criticando aí
as queimadas lá no estado de Califórnia. É só aqui, só aqui. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, voltou a proibir a mineração em terras indígenas de Rondônia. A proibição vale para os territórios Roosevelt, Aripuanã, Parque Aripuanã e Serra Morena. Por decisão unânime do Tribunal de Justiça de Rondônia, a Lei Complementar 1089, de autoria do governador Marcos Rocha, reduzindo o Parque Estadual de Guajará-Mirim e a Reserva Extrativista Jaci-Paraná em quase 220 mil hectares, foi declarada inconstitucional. As duas unidades de conservação estão entre as mais devastadas do país. Após a redução, o Parque Estadual ficou com apenas 166 mil hectares e a reserva perdeu 88% de seu território. Após cobrança da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o governo federal tem 3 meses para dar explicações sobre os impactos causados à população ribeirinha de Cujubinzinho, na região de Porto Velho, por conta da instalação do complexo elétrico do Rio Madeira, as usinas de Jirau e Santo Antônio. A denúncia foi realizada em 2015, detalhando à CIDH a reincidência de omissões do governo, desde a construção das hidrelétricas sobre o mais importante rio de Rondônia, aos impactos gerados até hoje. Desde então, já são quase 50 processos protocolados em favor da comunidade formada por 60 famílias, que não foi considerada nos estudos ambientais realizados pelo IBAMA para a instalação dos empreendimentos. O prazo de resposta começou a correr em 2 de dezembro. A violência também assustou os moradores da maior metrópole da Amazônia. Em junho, depois da morte de um dos líderes de uma facção criminosa que atua no Amazonas, traficantes incendiaram diversos veículos como forma de retaliação. O governo estadual solicitou apoio da Força Nacional para atuar no combate. Vale dizer que esse evento que aconteceu aqui no estado do Amazonas é um evento excepcional. Nós ainda não tínhamos passado por algo parecido. O combate ao tráfico de drogas, a esses atos ilícitos tem sido constante, mas é a primeira vez que nós temos uma reação dessa natureza. Ainda em junho, a Polícia Federal deflagra a 4ª fase da Operação Sangria. A operação mira contratos do governo do Amazonas firmados durante a pandemia de Covid-19. O dono do Hospital Newton Lins, o empresário Newton Costa Lins Júnior, recebe os policiais federais a tiros. Durante a operação, foram cumpridos 5 mandados de prisão. A morte do jovem indígena Melquisedeque do Vale, de 20 anos, enquanto voltava para casa, comove a população. O rapaz foi assassinado dentro de um ônibus do transporte coletivo de Manaus. Familiares e amigos protestaram contra a morte do indígena da etnia Sateré-Maué. Em novembro, as imagens de balsas e dragas invadindo o Rio Madeira, próximo à cidade de Altazes, no Amazonas, surpreendem os ambientalistas. São mais de 300 balsas e dragas estacionadas no Rio Madeira para exploração de ouro ilegal. A mobilização no Rio Madeira aconteceu depois que garimpeiros relataram ter encontrado grande volume de ouro. Em situações comuns, as balsas vão para a região de forma independente. Só que dessa vez, 300 delas circularam pelo Rio Madeira em conjunto. A cantora Marília Mendonça morreu hoje em Minas Gerais em um acidente aéreo. Um acidente aéreo cala uma das vozes mais importantes do sertanejo brasileiro. A morte da cantora Marília Mendonça comove todo o país. Opa, Minas, né, meu amigo? Vai de Minas, ó. Você tá levando a sua... Você tá mudando a mesa e carregando... Essa mala tá cheia de potiguar, meu amigo. A perda repentina da artista deixa familiares, amigos e fãs inconsoláveis. O legado de Marília Mendonça é eterno. A voz inconfundível ficará para sempre na memória do Brasil. Você virou saudade aqui dentro de casa. Se eu te chamo pro colchão, você pode ir pra sala e nem se importa mais saber. Poucos metros quadrados.
lados virou um labirinto. Saber que se pode